Voltamos à parte 4 da apreciação do direito econômico e agora aqui a gente vai entrar no item crise do modelo do Estado econômico. Crise do modelo do Estado econômico. Há o esgotamento do Estado econômico com fins sociais, tanto em sua vertente democrática como em sua vertente autoritária. Nos anos 70 do século XX, a queda dos socialismos reais, combinadas às falhas do Estado econômico com fins sociais, produziu a valorização de denúncias contra o modelo de Estado que já vinham se insinuando desde os anos 40. Interessante que as críticas ao modelo foram muitas vezes de forma incorreta, compreendidas como neoliberalismo. Arnold Wald, por exemplo, ilustra algumas dessas críticas ao dizer que estamos vivendo a era da desregulação, com a falência do período keynesiano e a tomada de consciência em que a liberdade econômica é condição da liberdade política. É a hipertrofia do Estado, e a hipertrofia do Estado conduz ao empobrecimento, sem democracia e com o enfraquecimento do Estado de Direito. Os juristas aspiram ao mundo com menos intervenção estatal, em que estariam presentes um novo liberalismo, combinando com o capitalismo social. A verdade é que as principais mudanças, algumas somente propostas e outras efetivadas, têm como propugnáculo a transformação do Estado. Verifica-se que a relação entre o sistema econômico e o Estado sofre transformações para adaptar-se às necessidades ditadas por rupturas tecnológicas, de organização e formas inéditas de relação do homem com o meio. Não se assume, portanto, que o acaso do Estado econômico e social conduzam ao retorno do liberalismo. É que se fala em desregulação com novos campos para que a livre iniciativa possa expandir a riqueza. O termo desregulação, todavia, não é de fácil conceituação, já que engloba desde uma mais ampla margem negocial aos agentes privados até a maior participação de delegados privados na prestação de serviços públicos. A ineficiência das ações empresariais estatais pode ser combinada pela privatização e entrega ao mercado dos setores antes destacados pelo Estado. A. Redução da amplitude dos serviços públicos com concessões ou livre exercício das atividades pela iniciativa privada. B. Privatização de empresas estatais. C. Fim dos tabelamentos e controles de preços. Abre aspas. A ampliação da margem negocial dos agentes privados é acompanhada de reformas das normas de regulação do trabalho, aumentando a livre disposição de condições laborais, diminuindo os comandos perceptivos de ordenação dos vínculos obrigacionais trabalhistas. Esse talvez seja o mais polêmico de todos os pontos de reforma propostos pelo pensamento de reforma do Estado econômico e social. E isso se deve ao esgotamento do modelo de bem-estar. Talvez as próprias condições de trabalho exijam as mudanças. Maior número de pessoas empregadas em serviços, expansão das ocupações de profissionais liberais urbanos, contratação em múltiplas camadas de empresas. Mesmo dirigindo ataques reformistas ao modelo de constitucionalismo social e econômico, diga-se que não houve mudanças significativas em relação aos padrões constitucionais vigentes desde o início do século XX. Talvez se possa entender melhor o paradoxo se fizer uma analogia com o que aconteceu no capitalismo do século XVIII, em suas mudanças no século XIX. Ou seja, a forma ou o regime do capitalismo novecentista não representou a ruptura total com o modelo da Constituição do século XVIII. Foi, isso sim, uma paulatina transformação das relações econômicas e sociais que só representaria rupturas no século XX. Então, talvez ainda se está no aguardo de um novo padrão do constitucionalismo,
pois outro lado não pode ser considerada a variável impressionante de metade final do século XX, a questão ambiental. O problema ecológico força cotidianamente a mudança de alguns marcos do modelo do Estado econômico social. As atividades econômicas devem ser orientadas odiernamente por finalidades de qualidade de vida e respeito aos padrões ambientais. Philip Bobbitt oferece a denominação bastante interessante que o quadro evolutivo que abordamos nos itens anteriores. Em primeiro lugar, Bobbitt traça a gênese do Estado contemporâneo, demonstrando que a evolução de várias ordens estatais com as seguintes características: a. Estado principesco, com início no século XV, de legitimação dinástica. B. Estado régio, com início no século XVI, também de legitimidade dinástica. C. Estado territorial, com início no século XVII, de legitimação baseada na administração eficiente do país. D. Estado-nação, com início no século XVIII, de legitimação baseada na constituição da idoneidade nacional. E. Estado-nação, com início no século XIX, de legitimação baseada na melhora do bem-estar nacional. E F. Estado-mercado, com início do século XX, de legitimação baseada na maximização de oportunidades de seus súditos. Abre aspas. As classificações de Bobbitt ultrapassam a linha de tempo da discussão sobre o momento de transformações que estamos analisando. Centraremos exclusivamente no Estado-nação e Estado-mercado. Para o autor, no exato momento histórico do ápice de algumas categorias de Estado-nação, com a derrocada dos regimes socialistas e a afirmação das democracias representativas e parlamentares, este mesmo modelo sofre crises que apontam a mudança em direção a novas ordens constitucionais e institucionais. O Estado-nação sofre crises nas estruturas de segurança, bem-estar econômico e cultural. O que emerge é o Estado-mercado. Se a função do direito no Estado-nação é orientada para processos despejando regras e regulamentações imparciais a fim de promover o comportamento visado o Estado-mercado persegue seus objetivos por meio de estruturas e incentivos e, às vezes, penalidades draconianas, não tanto para garantir que se faça a coisa certa, mas para prevenir a instabilidade social, que sobre o bem-estar material. Em outro trecho, como o Estado-nação e Estado-mercado avalia seu êxito ou fracasso econômico conforme a capacidade da sociedade de obter mais ou melhores bens e serviços, mas em oposição ao Estado-nação, não se considera mais redistribuidor ou provedor mínimo. Ao passo que o Estado-nação justifica-se como um instrumento para servir ao bem-estar do povo, nação, o Estado-mercado existe para maximizar as oportunidades de que usufruem todos os membros da sociedade. O Estado-mercado convive em transações monetárias e relações comerciais transnacionais. A proteção do consumidor e a maximização da proteção das oportunidades de economia do consumidor são pautas de primeira ordem nesta nova configuração. A isto junta-se as já comentadas preocupações com a segurança ambiental e a redefinição dos custos e oportunidades da rede de proteção social do Estado-nação, que engloba o Estado econômico com fins sociais. Muito interessante na classificação de Bobbitt é a subdivisão que realiza o Estado-mercado. O Estado-mercado pode organizar-se sob a forma de Estado mercantil, que objetiva a melhor participação do mercado, melhorando a posição relativa do Estado no grupo de Estados, em acelerada competição. B. O Estado-mercado pode organizar-se sob a forma de Estado-mercado empreendedor, que objetiva a supremacia absoluta com a ascendência colaborativa sobre os demais Estados, realizando a competição. C. O Estado-mercado pode organizar-se sob a forma de Estado-mercado gerencial, que objetiva maximizar a posição de termos absolutos e relativos, com a competição relativizada por acordos de blocos ou grupos econômicos. Resumo.
Novo modelo, estrutura básica, novo Estado, diminuição do Estado empresário, projeção de nova proteção do Estado sobre a sociedade civil, ética ecológica, objetivos. O Estado como agente regulador e não executor de atividades econômicas. Funções econômicas. Assunção de serviços públicos por agentes privados, função de planejamento com atendimento aos interesses ambientais, adoção de políticas de blocos econômicos, autorregulação de interesses sob a proteção estatal, modelo constitucional, sem grandes matizes ou modelos, transição, direitos fundamentais, valorização dos direitos individuais, direitos políticos, direitos sociais e econômicos devem ser transformados, ascensão de direitos ecológicos, ordem econômica constitucional, dubiedade no tratamento da ordem econômica, mantença de normas de garantia, rejeição das normas de ação estatal e de conteúdo programático finalístico. Vamos lá ao próximo item a ser analisado. Considerações sobre o modelo classificatório apresentado. A classificação das constituições com a combinação das tipologias de Estado e de sistemas econômicos permite a ordenação dos tipos constitucionais com pluralidade de informações. Esta pluralidade é auxiliar na captação da ideologia constitucional existente na Constituição de 1988 e serve-se mais um modelo classificatório das constituições e dos modelos analíticos do constitucionalismo. Próximo item. Liberalismo econômico brasileiro e a intervenção estatal. Liberalismo econômico brasileiro e a intervenção estatal. Após a Primeira Grande Guerra Mundial, à semelhança de outros países, o Brasil compreendeu que seria difícil manter uma política afastada do campo social e dos interesses coletivos. Percebeu-se que o direcionamento das atividades econômicas deveria ser intensificado para fundamentar o desenvolvimento das finalidades estatais em prol da coletividade. Os interesses coletivos deveriam ser atendidos e a intervenção estatal no domínio econômico como forma de controlar e guiar as relações econômicas era fundamental para que o Estado pudesse alcançar o seu fim. Era o início dos primeiros ordenamentos jurídicos que contemplavam princípios norteadores das atividades econômicas, os quais davam juridicidade aos objetivos da economia e, como manifestação consequente, outorgavam competência a fim de que o Estado pudesse intervir no ambiente de relações econômicas, para tentar guiá-las pelos caminhos que levassem a economia para o atendimento daqueles princípios. Nascem, portanto, as ordens econômicas. E aí a gente termina aqui em ordens econômicas. O próximo encontro a gente vai falar sobre as ordens econômicas. Então, nesse último encontro, nós falamos sobre crise do modelo do Estado econômico, considerações sobre o modelo classificatório apresentado e liberalismo econômico brasileiro e intervenção estatal.